Personalidades dessa semana começa parabenizando os formandos da IT nas suas diferentes especialidades. Nós estamos vivendo num mundo em que o ensino é fundamental para que a gente possa ter mais esse instrumento para poder se igualar no mercado de trabalho, na própria vivência. Vivência essa que a gente gostaria de enfatizar da importância do trabalho desenvolvido por sindicatos e suas federações. Porque um encontro importante aconteceu em Bauru e nós estivemos lá para poder registrar. É a Federação dos Químicos do Estado de São Paulo. E quem pôde ser o cicerone dessa festa toda foi o Sindicato dos Químicos de Bauru, que tem o Edson Bicalho à sua frente, com o Jurandir na diretoria e toda essa equipe que está sempre ali atuante, prestando serviço. E eles não se reúnem apenas por se reunirem, não. Eles trazem profissionais de áreas específicas para terem subsídios para poderem representar melhor as suas áreas e os seus sindicatos. Isto que nós vamos estar mostrando para vocês no programa desta semana. E mais, não só em relação ao Congresso em si, mas também às atividades sociais que este mesmo sindicato e essa mesma federação proporciona, não só para aqueles que estão filiados, mas para a sociedade de uma maneira geral. Marcos Verlaine é um dos convidados palestrantes para um encontro de sindicalistas preocupados com uma coisa que não deve ser preocupação só do sindicalista, deve ser preocupação de cada cidadão. Não é de hoje que nós falamos de reforma política, e é o tema que vem ser tratado pelo Marcos. Marcos, o que falar aos amigos de personalidades nesse momento a respeito deste convite, a respeito dessa possibilidade e como sensibilizar a sociedade em relação a essa necessidade? Olha, esse é um evento importante, um tema extremamente relevante. O Congresso tomou posse ontem, elegeu os presidentes do Senado e da Câmara. E esse tema agora, a reforma política, será retomado pelo Congresso Nacional em maior ou menor intensidade, dependendo dos problemas que acontecerem no mundo da política. É um tema relevante que interessa a toda a sociedade, porque é preciso haver modificações nas relações políticas no país para que haja mais qualidade do debate político. Sem as reformas político, eleitoral, nós continuaremos com essas crises cíclicas que existem no presidencialismo brasileiro. Então esse tema é importante. O DIAP foi convidado aqui pela Federação dos Químicos e a ideia nossa aqui é fazer um debate sobre o conteúdo dessa matéria que vira e mexe, vem e vai, mas que efetivamente nunca é votada pelo Congresso Nacional. Então essa legislatura que começou ontem, dia 1º, deve novamente abordar o tema, e aqui o movimento sindical começa também a tratar do assunto. Quais os pontos que você acredita mais importantes para esquentar esse debate, para você lançar e os participantes terem condição de se aprofundarem mais, inclusive servindo até de subsídios aí para as suas posições em relação ao ano de 2015? O tema mais importante hoje do debate da reforma política é o problema do financiamento empresarial de campanha, que faz com que as campanhas eleitorais sejam muito desequilibradas, a disputa seja muito desigual. Então esse é um dos temas que divide, é um tema que não tem consenso.
o debate da reforma política é um debate que todo mundo concorda que haja e todo mundo concorda com a reforma política, mas não há concordância com o conteúdo da matéria. Então esse é um dos problemas que o movimento sindical vai ter que enfrentar. Nós vamos ter que tentar conseguir reunir maiorias no Congresso, porque o Congresso brasileiro ele tem uma peculiaridade. Ele não vota a partir de maioria. Ele vota a partir de consensos. Então é preciso construir consenso para se discutir essa matéria, enfrentar os seus pontos polêmicos, fim do financiamento empresarial de campanha, com financiamento exclusivamente público, fidelidade partidária, federação partidária, enfim. No mundo da política diz que a reforma política é a mãe de todas as reformas. Então esse, como mãe de todas as reformas, esse é o tema provavelmente mais complexo no debate político no Congresso Nacional. Para os sindicalistas aqui presentes, além deste tempero que você vai colocar aí para que realmente possa se esquentar aí todo esse despertar dos cidadãos brasileiros aqui representando cada um o seu sindicato. Qual outro item que você acredita de relevância também para que possa se ter uma participação maior? E qual o reflexo das eleições com o candidato do PT, ou melhor, o candidato do governo ter perdido? Olha, um outro tema complexo da reforma política é o fim das coligações nas eleições proporcionais. Qual é o problema? É que nas eleições proporcionais os partidos se unem em coligações para poder disputar a eleição e tentar eleger o máximo de representantes. O problema é que esse tipo de coligação desvirtua em alguma medida o processo, porque o eleitor vota num candidato e elege outro. Então ele fica descrente com isso. Então esse é um outro tema polêmico. Em relação à eleição ontem para as mesas da Câmara e do Senado, a impressão que nós temos no DIAP é que vai ser um ano difícil para o movimento sindical, para os trabalhadores, para a sociedade brasileira. Um ano de recessão, um ano de economia em queda. Então, com a economia em queda, evidentemente que isso afeta diretamente o movimento sindical. Então é preciso, a sociedade brasileira precisa se engajar mais politicamente, precisa se envolver mais politicamente, precisa debater mais política e não só de 4 em 4 anos. Esse é um dos grandes problemas da sociedade brasileira, que debate política apenas nos períodos eleitorais. Nos períodos eleitorais fica muito mais difícil você compreender essa complexidade que está em curso e eleger os representantes para que o processo seja legítimo, seja incorporado pela maioria e que tenha efetivamente o resultado esperado pela população. Ou seja, no caso da eleição proporcional para deputado federal ou deputado estadual, que o eleitor vote no candidato e vote efetivamente nele, não vote nele e eleja outro em função de coligação. Então a impressão que nós temos é que vai ser um ano difícil. Esse tema ainda não está pautado, é bom que se diga, esse tema ainda não está pautado, ele vai depender muito das forças sociais se unirem em torno desse debate e da correlação de forças que tem no Congresso Nacional, que é um Congresso mais conservador do que o anterior, né? Então o movimento sindical precisa ter essa clareza para poder enfrentar essa agenda que começa agora, né? Estamos dizendo que o ano político começa com a abertura dos trabalhos legislativos. E o programa Personalidades tem a oportunidade, neste momento em que os sindicatos se reúnem, esse congresso se realiza, Bauru pode acolher a todos, não é isso? Representando aí todo o estado de São Paulo, ter também alguém do DIEESE. Nós agradecemos também a presença aqui do Daniel Ferrer, para dizer, em síntese, o que vai ser passado para os presentes nesse congresso importante em relação a este tema, a este assunto, para que eles possam ficar sabendo em termos da realidade brasileira e que eles podem participar mais efetivamente, Daniel. Bom, eu que agradeço a participação. Bom, a ideia geral é fazer uma análise de conjuntura econômica, né? Então a gente vai trazer os principais agregados econômicos, a gente vai trazer a trajetória do PIB, o que está acontecendo com a economia brasileira, o ritmo de crescimento da economia, na verdade o ritmo de desaceleração da economia nos últimos períodos, como que caminha a indústria. Então a gente dá um recorte específico à indústria química, o segmento químico, farmacêutico, sucroalcooleiro, e também trazer um pouco qual que é a movimentação do mercado de trabalho, né? O que acontece com os postos de trabalho na região, no estado, no Brasil, taxa de desemprego, o que acontece com a remuneração desses
trabalhadores e no âmbito das negociações coletivas, nas convenções de trabalho, qual que está sendo o balanço, né? O Diese tem toda uma base de dados com acúmulo de reajustes salariais que a gente acompanha para ver como é que está, digamos, o mercado da negociação coletiva. E o programa Personalidades continua cobrindo este evento de caráter estadual realizado na cidade de Bauru. E Edson Dias Bicalho, que está aqui do nosso lado, é o grande cicerone dessa festa toda aqui de trabalho, festa de trabalho, né? Porque o pessoal fala que só depois do carnaval que as coisas acontecem no Brasil. Não é o caso dos sindicalistas, porque já estão aí desde janeiro já trabalhando e agora fazendo mais esta reunião. Vocês vão perceber que o Serginho, que já participou do programa, não está mais aqui conosco. Por quê? Porque o Edson vai explicar que ele tem encontro com governador, ministro, tudo isso em São Paulo. Edson, um panorama geral, um balanço do que foi este congresso estadual realizado aqui na cidade de Bauru. Bom, para nós foi muito importante, nós fizemos uma discussão sobre reforma política e também sobre o cenário, quais são as perspectivas para 2015 com relação a negociações trabalhistas, a empregos, um apanhado geral para que o nosso grupo de presidentes possa ter uma visão, né, pelo menos uma visão do que pode acontecer em 2015. Então todo mundo saiu daqui, está saindo deste encontro preparado. A reforma política, que é um tema importante, que certamente o Congresso vai ter que pautar o tema esse ano, e nosso grupo saiu preparado. Nós fizemos um debate, depois da apresentação, fizemos um debate das várias experiências que cada um tem e conseguimos tirar uma linha geral do que fazer. O presidente Serginho não está aqui hoje, o governador do estado convocou a nossa federação para fazer uma discussão sobre o setor do etanol. Então o governo está anunciando hoje algumas medidas que vai ajudar o setor do etanol, que atravessa por uma crise muito grave, e o Serginho foi lá. E à tarde tem uma reunião com os 4 ministros do governo para discutir as 2 MPs que foram editadas e que terá validade a partir de 1º de março. Né? As centrais sindicais, o movimento sindical está resistindo a essas medidas porque elas trazem prejuízo para a classe trabalhadora. Então vai ter uma reunião com os ministros para discutir a possibilidade se há ou não algum tipo de acordo. Independente de se houver acordo ou não, a força sindical já entrou na Justiça pedindo a inconstitucionalidade das medidas adotadas pela Presidente da República para evitar que haja prejuízo para a classe trabalhadora. E também vamos para Brasília, já falamos com o presidente eleito do Congresso Nacional e já queremos marcar uma agenda com ele para fazer uma pressão no Congresso para que os deputados e os senadores não aprovem, que vetem essas medidas provisórias que traz sérios prejuízos para a classe trabalhadora num ano difícil. Nós não queremos mais uma vez, só os trabalhadores pagar a conta. Um monte de aumento de impostos anunciados aí, os combustíveis subindo certamente vai trazer outras consequências, sobe o combustível, acaba subindo alimentos, acaba subindo tudo. E além disso, você ainda retirar direitos conquistados às 2 penas. Então, nós estamos trabalhando nessas frentes, vamos para Brasília, vamos protestar, vamos fazer reunião com as lideranças e pressionar que essa medida provisória vai para ser votada no Congresso Nacional e nós queremos que ela não passe lá para não trazer mais prejuízo para nós. A gente falando aqui na intimidade, não é? Do Serginho. O Serginho, na verdade, o Sérgio Luiz Oliveira, né? Leite, o Sérgio Luiz Leite, na verdade é o presidente da federação. Então, esteve aqui em Bauru, já foi para São Paulo, já vai para Brasília. Essa intensidade. Por exemplo, o Dias, o Edson Dias Bicalho, que está aqui ao nosso lado, ele está aqui nos dando essa entrevista e já está saindo. Por quê? Porque a Federação das Indústrias Químicas, elas têm vários segmentos. Eu gostaria que... O Serginho, inclusive, já falou já no início dos nossos trabalhos aqui, mas eu gostaria que você reforçasse para mostrar a abrangência. Porque eu sei que farmacêuticos estão no meio, brinquedos estão também, não é? Etanol, e tem mais um, não é isso? São 22 ramos de atividade, tem o setor de plástico, refino de óleo lubrificante, sabão, tintas, velas, vernizes, abrasivos. Então são 22 ramos de atividades que nós representamos. Eu estou indo agora já para São Paulo também. Amanhã de manhã já vou coordenar um seminário de negociação coletiva do setor farmacêutico.
Então, a indústria farmacêutica, a nossa negociação coletiva Database é 1º de abril. Então, amanhã eu já vou estar com os 33 sindicatos, discutindo a pauta que será entregue ao Sindicato Patronal da Indústria Farmacêutica, já agora no começo do mês de março, para iniciarmos a negociação. À tarde, nós teremos a posse da nova diretoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Químico, que será também na nossa federação. Na quinta-feira, eu já tenho uma reunião que nós estamos organizando um grupo de trabalhadores e dirigentes jovens dos sindicatos filiados. Então, nós vamos fazer um grande encontro estadual de jovens trabalhadores do setor químico para discutir com eles as prioridades na visão deles. Então, nós estamos uma gama de atividades, a correria é intensa, então por isso a gente fez um evento aqui, agora estamos correndo para São Paulo para tocar a pauta. Eu sei que ele está com uma pressa danada porque depende de horários, essa coisa toda, mas eu não poderia deixar de perguntar para o Edson o seguinte: depois do sucesso que foi este congresso aqui em Bauru, março tem alguma coisa prevista para acontecer na Cidade Sem Limites também ou não? Nós temos um seminário que nós vamos realizar aqui em Bauru de previdência social sobre aposentadoria especial, que atinge muito o setor químico, a aposentadoria especial, em função de atividades insalubres ou periculosas. Deve ser no final de março ou no começo de abril, esse evento vai ser realizado aqui em Bauru. Nós vamos estar trazendo algumas pessoas do Ministério da Previdência Social em Brasília para falar sobre o tema, para fazer essa discussão com a gente. Também o gerente executivo do INSS de Bauru vai estar presente. Vamos trazer uma desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, da 2ª região, porque isso está diretamente ligado, né? Às vezes tem dificuldade de aposentadoria, por não ter direito à insalubridade ou periculosidade, acaba entrando com ação na justiça, então a esfera trabalhista também está envolvida. Então nós vamos trazer para cá grandes entendidos sobre o tema e fazer um debate para que nós possamos subsidiar o Ministério da Previdência Social e até mesmo, se for o caso, apresentar algum projeto de lei para regulamentar essa questão da aposentadoria especial por atividade insalubre ou periculosa no nosso setor. E se você que está nos acompanhando nessa cobertura deste congresso importantíssimo de caráter estadual, aqui na cidade de Bauru, pensa que a federação, o sindicato, só se preocupam, que já é muita coisa, né? Com a política, com a economia, com os direitos dos trabalhadores, nós também vamos mostrar para vocês que os sindicatos são muito mais abrangentes do que a gente possa imaginar. Eu acho que essa é a grande colaboração que o programa Personalidades está dando para a população. Mostrar o que é que cada sindicato faz. E faz pensando nos seus trabalhadores, mas também pensando na sociedade. Nós convidamos o Vanderlei Oliveira, está aqui do nosso lado, ele que é secretário do Sindicato dos Químicos de Bauru e região, mas participa de várias comissões, como ele mesmo vai poder falar, de conselhos importantes para complementar o trabalho que o sindicato faz. E nesse 31 de janeiro até 22 de fevereiro, nós estamos tendo aí um verão sem AIDS e, de preferência, sem doenças sexualmente transmissíveis, o famoso DST. A gente quer que o pessoal aproveite o verão, aproveite as praias, aproveite as colônias lá em Praia Grande, e o Vanderlei vai explicar para a gente há quanto tempo o Sindicato dos Químicos, junto com a Federação dos Químicos, que abrange todo o estado de São Paulo, atua e participa efetivamente, Vanderlei. A entidade do Sindicato Químico de Bauru, há 20 anos que existe projeto e há 20 anos estamos dentro do projeto. Há 8 anos nós participamos diretamente dentro do projeto com os diretores aos fins de semana ajudando na divulgação deste projeto. Que tipo de material vocês, na verdade, distribuem? E se, além do material que vocês distribuem durante o dia, existe algum tipo de ação noturna em que vocês envolvam a parte de conscientização com a parte cultural e de entretenimento para quem está lá em Praia Grande? Sim, durante os finais de semana, nós, com os nossos diretores aqui, eu, mais José Baesso e Luiz Carlos Rogério, estaremos lá
ajudando outras entidades que estarão lá a distribuir os materiais na praia, no calçadão, e isso durante o dia. À noite, a atividade cultural com shows e palestra educativa orientando os trabalhadores que ali estão sobre a AIDS e o DST, que é a doença sexualmente transmissíveis. Estas palestras são acompanhadas sempre de um show, iniciando com um show, e as palestras, a cada intervalo de meia hora, volta o show, para que o público realmente, e o show ou qualquer atividade cultural é sempre direcionada ao tema, que é para o trabalhador prestar atenção e sair dali bem orientado, para que ele leve para a sua casa, que ele oriente seus entes, que ele oriente seus colegas, vizinhos, sobre a AIDS e DST, como que se transmite, como que se protege, como que se pega e como que se não adquire a doença. Porque muitas pessoas têm o preconceito. A pessoa tem a doença, não posso apertar a mão, não posso dar um abraço. Esse tipo de contato não transmite a doença. E o material que nós distribuímos ao decorrer dos finais de semana é orientando as pessoas a respeito, e o show que temos à noite, juntamente com as palestras educativas, também é orientando a respeito disso. Isso aqui é interessante, né? Porque dá-se a oportunidade de ter a cultura muito mais abrangente, mas não perdendo o foco. Agora, não precisa sair daqui para representar Bauru lá no litoral. Aqui em Bauru mesmo, e agora o Vanderlei vai dizer como é que o sindicato participa, dos conselhos e também das campanhas, sempre visando a valorização do ser humano. O sindicato também participa em Bauru do Conselho Municipal de Saúde, do Sereste, do INSS e outros que eu não me lembro agora. Por quê? Afinal de contas, todos são trabalhadores. Lá na ponta, todo é trabalhador. O INSS, a gente sabe as dificuldades que tem, a gente está lá também, muitas vezes para cobrar, para criticar, mas também para poder ajudar. O Conselho Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, a gente também está lá para muitas vezes cobrar duramente os secretários municipais, outros, os secretários estaduais e, juntamente, os nacional. Por quê? Não é só o município que arca com tudo, tem um conjunto de secretaria, de ministério que libera as verbas. O Sereste, que é a saúde do trabalhador, que foi implantado em 2012, a política nacional em saúde do trabalhador, que é visando proteger esse trabalhador de doenças que ele adquire no ambiente de trabalho, acidentes. Juntamente com isso, o INSS também cobrando as empresas hoje, que ela tem uma alíquota maior por causar esse tipo de lesão ao trabalhador. E também participamos dos eventos que tem, que é contra o trabalho infantil, contra a exploração sexual infantil, contra a exploração de seres humanos, porque a pessoa pensa que Bauru não há o tráfico de pessoas. Em 2014, em Bauru, teve 14 casos de tráfico de pessoas, só que ninguém sabe disso, a mídia pouco se fala, mas a SEBS trabalha seriamente com esse tipo de combate, porque as pessoas estão sendo traficadas não só em Bauru, como no estado de São Paulo há muito, e no Brasil é pior ainda a situação desse tipo de gente que estão aí à mercê de outros que querem aproveitar da situação dessas pessoas que estão desamparadas a falta de emprego, etc. e tal. Bom, o Vanderlei também, como todos os demais aqui sindicalistas, estão sempre correndo, sempre trabalhando. Nossa equipe também, mas a nossa equipe quer aproveitar o máximo de informação. Porque, veja bem, se o Edson, nessa mesma matéria, falou a respeito da secretaria, da juventude e tudo mais, tem também espaço para a mulher aqui. E daqui a pouquinho, com o tempo passando do jeito que está, tão rápido, dia 8 de março, todo mundo sabe que se comemora o Dia Internacional da Mulher. E o sindicato e a federação, Vanderlei, tem alguma
atividade específica também para valorizar a mulher, principalmente aquela mulher do chão de fábrica, aquela que está lá no seu dia a dia, respeitando os seus turnos e tudo mais, em relação também à colônia que vocês têm no litoral? Sim, o sindicato também desenvolve essa campanha de orientação à mulher de chão de fábrica. Por quê? O ano passado foi o primeiro ano que a federação organizou o projeto e levamos para a Praia Grande 80 mulheres, sendo 40 de Bauru e 40 da região. Este ano também vai ter este evento em Praia Grande, que são aproximadamente 400 mulheres do estado, todas essas mulheres são de chão de fábrica. É um dia inteiro falando dos direitos da mulher, como que a mulher se defende da violência contra a mulher hoje, que infelizmente há ainda vamos falar português, cara, os covardes, né, que agridem as mulheres, porque eu entendo que a agressão não leva a lugar nenhum. E durante um dia inteiro em Praia Grande, próximo à data, ou antes ou depois do dia 8, porque não temos como fazer no dia, devido às trabalhadoras que têm que exercer seu trabalho nas empresas. Então é num sábado e num domingo que tem esse evento em Praia Grande. Levamos essas mulheres, é o dia inteiro de palestra orientativa, educativa, para que elas venham para os seus locais de trabalho e leve para suas companheiras, que infelizmente não temos como levar todas, o que elas ouviram de nossos palestrantes, que eu entendo que é de suma importância para que elas consigam se defender da violência que há hoje, infelizmente, contra a mulher, a discriminação no ambiente de trabalho, que muitas pessoas acham que não existe, ainda isso existe. A mulher exercer o mesmo cargo do homem e receber, em média, 30% a menos no seu salário. Infelizmente, ainda há isso, e infelizmente há isso também no estado de São Paulo, em Bauru e na região de Bauru. E assim nós chegamos ao término do Personalidades dessa semana. Lembrando que na semana que vem tem mais. E de repente, o nosso entrevistado, a nossa entrevistada pode ser você. Até lá.